Fala galera, então, seguindo a nossa sequência de aulas, a gente estava falando sobre o número misto. E agora, para complementar esses conceitos e trabalhar ainda mais, né, com outras partes de frações aqui, a gente vai falar um pouco sobre a fração irredutível. Mas para falar sobre frações irredutíveis, eu preciso falar sobre simplificação de frações. E a gente vai ficar umas 2 aulas aqui praticando um pouquinho essa questão, tá? É bem importante que vocês entendam. Nessa primeira aula eu vou passar o básico para vocês já na segunda aula de simplificação de frações. Aí eu vou avançar um pouquinho mais e mostrar para vocês a ideia da simplificação, como a gente pode entender ela um pouco melhor, tá? Mas vamos entender o seguinte, tá? Na simplificação de frações, para fazer isso, eu posso sempre, tá, galera? Sempre fazer a divisão. Então podemos dividir, tá? Podemos e devemos, né? Dividir o numerador, tá? O numerador e denominador, tá? E denominador pelo mesmo número. Inclusive assim, ó, quando tu estiver fazendo as tuas provas, né? Teus exercícios, o teu professor e a tua professora em geral vão cobrar que vocês façam, né? Até chegar na fração irredutível. Lá na frente, pessoal, mas aí não é o nosso caso ainda. Os vestibulares, as provas de concurso, elas querem sempre a fração irredutível, tá? Sempre que der para simplificar, a gente simplifica. Essa é a ideia que a gente usa tanto na escola quanto fora dela. Mas olha só, quando eu falo em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu preciso então chegar num valor que eu possa dividir em cima e embaixo. Tá? Vamos entender um pouco melhor isso daqui. A fração 10 15 avos. Olha só. Essa é uma fração que eu posso dividir, então, em cima e embaixo por um mesmo valor, tá? Então eu tenho assim, ó. Eu posso dividir aqui por 3, por exemplo. Então, por 3 não, desculpa, por 5, tá? Eu posso dividir por 5 aqui em cima e embaixo. Obrigatoriamente eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. E aí eu vou ficar então com 10 divididos por 5, que é 2, e vou ficar também com 15 divididos por 5, que dá 3. Aí tu tem que treinar um pouco a tabuada, é bom tu saber, né, a tabuada e as divisões, como que a gente vai fazer. Agora, olha só, repara que esta fração 2/3 aqui é uma fração que tem o mesmo valor que a anterior, só que nessa fração aqui eu tenho o número que eu não consigo mais dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá? Se eu dividir por 2 não dá, por 3 não dá, então termina ali, tá? E aí, galera, o que acontece? Esta fração 2/3, a gente vai chamar ela de irredutível, tá? Então, esta fração aqui é uma fração que a gente chama de irredutível, quando eu não consigo mais reduzir ela. Então, sempre que der para reduzir, eu vou simplificar. Mas quando eu não conseguir mais, é porque essa fração, então, ela é irredutível. Vamos para mais um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu tenha 40 e... Vamos pegar um número menor. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um 10 20 avos, tá? Quem tá mais ligado sabe que dá para dividir por um número maior, mas eu vou fazer bem na manha. Olha só, o 10 20 avos aqui, eu posso fazer a divisão em cima e embaixo por 2, para começar. Ô, Sor, olha só, eu vi que dá para dividir por 5 também. Pode fazer, não tem problema. Mas eu vou começar fazendo pelo 2, pelos menores primos que nós temos aqui. 10 divididos por 2 vai dar 5. 20 divididos por 2 dá 10. Essa fração ela é irredutível? Não, dá para dividir mais ainda. Então eu consigo fazer em cima e embaixo a divisão por 5. Com o passar do tempo, tu vai pegando a prática e vai ficando cada vez mais fácil, mas no início ali a gente vai levar um tempinho até a gente entender quais números dá para dividir ou não, tá? Mas não te preocupa, com o tempo vai ficando cada vez melhor. 5 divididos por 5 dá 1 e 10 divididos por 5 dá 2, ou seja, a fração que eu chego aqui
é 1/2. Agora eu não consigo dividir mais pelo mesmo número. Claro, posso dividir 1 e 2 por 1, mas não é o caso. A gente quer dividir por números primos, né, que sempre nos interessam mais. Então, esta fração aqui nós vamos chamar de irredutível, tá? Esta é a nossa fração irredutível. A fração 10/20, ela não é a fração irredutível porque eu posso dividir e chegar em alguém mais simplificado. Então aqui eu estou simplificando essas nossas frações. Vou pegar um exemplo um pouquinho maior agora, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 45 divididos por 135, tá? Nesse caso aqui, não dá para dividir por 2, né? Mas 1 mais 3, que é, assim, ó, vamos pegar os algarismos ali, tá? 4 e 5 do 45, se eu somar 4 mais 5 dá 9, que é múltiplo de 3. E se eu somar 1 mais 3, que dá 4, mais 5 dá 9 também. Então, ambos são múltiplos de 3 se somar os algarismos. Então, o que eu acabei de descobrir, não sei se tu lembra, mas que eu posso dividir estes dois aqui por 3, tá? E aí eu tenho que 45 divididos por 3 vai dar 15. E 135 divididos por 3. Vai, agora como é que eu vou fazer? Faz lá, ó. 135 e divide esses caras por 3. 4 vezes 3 vai dar 12 e sobra 1. E baixo 5, tá? E 5 vezes 3 vai dar 15 e deixa resto 0. Então, é 15 sobre 45, tá, galera? E aí, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente tem, então, que esses dois aqui, ó, eu posso novamente, tá, dividir por 3, em cima e embaixo. Tem que dividir em cima e embaixo. Se for só em cima ou só embaixo, não serve. E aí eu tenho que 15 divididos por 3 vai dar 5, tá? E 45 divididos por 3 vai dar... 45 divididos por 3, perdão, vai dar 15. Eu ia botar 9 ali, mas não, é 15, tá? Ou seja, ainda dá para dividir novamente aqui. Eu posso dividir por 5 em cima e embaixo. E aí eu tenho que esta fração aqui, tá, gente? Essa fração aqui vai ficar 1 sobre 3. Aí, quando eu chegar neste número aqui, não tem mais como dividir. E aí eu vou dizer que esta fração aqui é a nossa fração irredutível, tá? Mas olha só, existe um conceito importante aqui. Opa, eu até saí aqui do... né, saí aqui do espaço, né? Deixa eu escrever um pouquinho menor aqui. Irredutível, tá? Então, esta é a nossa fração irredutível, porque eu não consigo mais simplificar em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá? Galera, olha só, o que é importante entender aqui, tá? Existe um conceito que é o conceito de equivalência, tá? O conceito de equivalência de frações. Essa parte aqui é importante da gente já discutir, tá? A gente precisa entender que dentro do que a gente está trabalhando aqui, tá? Dentro do que eu estou chamando aqui de fração irredutível, enfim, eu tenho 3 casos aqui, ó. Olha só. O primeiro era 10/15, tá? Que eu simplifiquei e cheguei em 2/3, tá? Eu tenho também que o 10/20 é o mesmo que 1/2, tá? E eu tenho lá no final que 45 sobre 135 é o mesmo que 1/3. Pessoal, equivalência, tá? Do latim, equi significa igual, tá? Então, significa que essas frações todas, elas são iguais. Significa que eu tenho a mesma quantidade se eu utilizar elas, tá? Então, o que isso significa? Que nesses 3 casos, eu vou ter o mesmo valor, não muda, só que uma delas é escrita na forma irredutível, mais simplificada, e a outra não. Quer ver? Ó? Eu vou pegar o caso ali, ó. Eu vou pegar o caso do 10/15 para fazer com vocês, tá? Eu vou mostrar aqui, tá? Esse carinha aqui, olha só. Eu tenho o seguinte, tá? Vamos pegar aqui
15, né? Para pegar aqui, eu vou pegar como se fosse uma barrinha assim, tá? Uma barra de chocolate com 15 pedaços, tá? Então, vou pegar essa barra de chocolate aqui com 15 pedaços. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar 10 pedaços desse aqui, tá? Vou pegar e vou pintar aqui, ó. 10 pedacinhos desse aqui, tá? Então, aqui tá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pedaços. Beleza. Agora, olha só. Se eu olhar isso daqui um pouquinho diferente, imagina que eu pego assim, ó, a mesma situação, tá? A mesma situação aqui, só que eu vou pegar assim, ó, os mesmos 5 aqui, tá? Eu vou olhar de uma outra forma. Ó, vou dividir agora sim em 3 grandes pedaços, tá? Se tu parar para analisar, o que eu fiz foi pintar esses daqui, ó. Então, eu tô te dizendo que se eu pego a barra de chocolate, eu tenho duas frações. A fração de 10 quinzeavos, tá? A fração de 10 quinzeavos aqui. E a outra fração que é 2/3. Repara que se eu pegar elas do mesmo tamanho, eu vou ter exatamente o mesmo valor ali. Então, eu preenchi o mesmo espaço nas duas se elas tiverem exatamente o mesmo tamanho. Por isso que eu tiro como conclusão, tá? Que os 10 quinzeavos são iguais aos 2/3. Só que o que muda aqui, galera? Muda que esta daqui é uma fração normal e essa daqui é uma fração, então, essa daqui é uma fração irredutível, tá? Então, a gente tem o mesmo valor, elas são iguais. E aí, quando elas forem iguais, a gente vai falar, então, que elas são equivalentes. Equivalentes iguais, tá? Mas a gente fala sobre isso melhor na próxima aula. Galera, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, né? Quem gostou, dá o likezinho ali, se inscreve no canal, enfim, a gente tá aqui para ajudar vocês. Vamos pro próximo vídeo, então. No próximo a gente fala um pouco melhor sobre isso tudo aqui, sobre equivalência de frações, e a gente conversa mais e dá mais exemplos para vocês entenderem bem essa ideia, tá bom? Valeu, beijo!